meu povo, sou eu aqui de novo, o Dalo, e vim mais uma vez fazer um podcast para vocês. E gente, este é o segundo podcast da série Lendo Livros Religiosos ou Sagrados. Se vocês escutarem algum som de fundo, é a chuva, pois está chovendo. E se houver algum problema no áudio, também me deem um desconto, porque eu ainda não consegui ajeitar o áudio 100%. Então pode ser que dê alguma coisa aí meio estranha nesse áudio, mas o importante é que dê para entender. E no podcast passado, nós começamos a ler o Alcorão. Lemos a primeira surata e hoje vamos começar a ler a Bíblia Sagrada, o livro mais velho do mundo, o livro mais lido do mundo e o livro mais grande do mundo. A Bíblia tem 66 livros, ela é dividida em livros, ou seja, um livro com muitos livros dentro. E essa Bíblia de 66 livros é a Bíblia protestante, pois a Bíblia católica, além desses 66 livros, também contém 7 livros a mais. E se der tudo certo, se eu conseguir uma Bíblia católica, eu vou ler esses 7 livros a mais. Mas não tudo num vídeo só, né? Porque não daria, porque eu leio e comento. Então vamos começar hoje e vamos seguir a vida inteira lendo, porque a Bíblia é grande. E eu confesso para vocês que, diferente do Alcorão, que eu nunca li, e de outros livros que vamos ler que eu nunca li, a Bíblia eu já li inteira. Estou entre os brasileiros e entre os cidadãos do mundo que já leram a Bíblia inteira. Mas na época que eu li a Bíblia inteira, eu era crente. Eu frequentava as igrejas, então digamos que a minha visão estava envolvida com a religião, estava alterada pela religião. Agora já faz muitos anos que eu não vou mais, não frequento mais nenhuma igreja e muito tempo que eu não leio a Bíblia. Então eu posso dizer, vamos dizer assim, que eu estou desintoxicado da religiosidade. Agora eu posso atingir o meu propósito, que é ler como um leigo, como uma pessoa de fora, sem ter a visão de que aquele livro ali é a palavra de Deus e nele não pode ter erro nenhum, nada demais. Então é assim, eu vou ler a Bíblia. E aquilo que eu gostar e concordar, eu vou dizer que gosto e concordo e explicar o motivo pelo qual eu gosto e concordo. E aquilo que eu não concordar ou não gostar, eu vou ser sincero e vou dizer não gosto e não concordo e explicar o porquê. E este podcast é para quem tem a mente aberta, para pessoas que aceitam opiniões diferentes das suas. Então, se você for um religioso daqueles, que não são todos, né, mas daqueles que consideram ofensivo o simples fato de alguém expor uma ideia diferente da sua crença, eu te peço respeitosamente que não acompanhe esse podcast, que vá assistir ou ler outra coisa ou ouvir outra coisa. Mas eu acredito que se você está aqui me ouvindo, é porque você tem uma mente aberta, é porque você não é um fanático extremista, é porque você é uma pessoa do bem. Então, vamos começar a ler a Bíblia? Vamos começar do começo do Alcorão.
Me atrapalhei aqui. Estou misturando os livros, eu ia falar do Alcorão. Vamos começar do começo da Bíblia. Vamos começar do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o versículo 1. Eu vou lendo e vou comentando. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui nós já começamos com a primeira lição da Bíblia, o primeiro ensinamento da Bíblia. O primeiro ensinamento da Bíblia é que o céu e a terra teve um Criador, e que esse Criador foi Deus. Deus foi a pessoa que criou o céu e a terra. Sem dúvidas, até aí, vamos para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Aí a gente já tem que parar para comentar, pois aí já percebi algo que, assim, para mim, é complicado de entender. Diz, e a terra era sem forma e vazia. O que é algo sem forma? Vocês conseguem me dizer? Vocês conseguem imaginar algo sem forma? Pois para mim, tudo que é físico, obrigatoriamente tem que ter uma forma. Até mesmo quando não tem nenhum lado, tem a forma esférica, é redondo, ou oval, enfim. Como que algo pode não ter forma? Mas a Bíblia afirma que a terra era sem forma. E então, para dar um nó maior na cabeça, diz que a terra era vazia. Filosoficamente, o vazio não existe, gente. Parando para pensar, o que é o vazio? Pois você pode pegar um copo ali, olhar para ele e dizer, não tem nada dentro desse copo. Mas todo mundo sabe que, mesmo que aparentemente não tenha nada dentro do copo, tem ar ali. Ou moléculas, tem algo dentro. O vazio, o que seria o vazio? Filosoficamente eu não entendo. Uma terra sem forma e vazia. Mas beleza. Se alguém quiser responder aí nos comentários o que seria esse sem forma e vazio, fique à vontade. A outra coisa que eu esqueci de avisar é que também eu vou levantar várias perguntas. E eu não garanto que vou responder essas perguntas, porque eu estou levantando elas. Então vocês podem comentar. Caso a plataforma pela qual você esteja ouvindo o podcast seja o YouTube, ou alguma outra que dê para comentar, comenta aí a sua opinião, o que você pensa a respeito. Vamos seguir lendo o capítulo 2. Aliás, o versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, havia escuridão sobre a face do abismo. Olha, se a terra era vazia e havia escuridão, já havia alguma coisa, escuro. Mas aí esse vazio não está entrando na minha cabeça. E havia trevas sobre a face do abismo. Então havia trevas, já havia alguma coisa. E se houvesse luz, também haveria alguma coisa. E continua. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí piorou de vez. Agora, gente, não é mais dúvida, não tem dúvida. Bah! A Bíblia se contradiz. Já no segundo versículo do primeiro livro.
dentro do próprio versículo mesmo ela se contradiz. O versículo 2 começa dizendo: e a terra era sem forma e vazia. Vazia. E o versículo encerra dizendo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aí já encontramos dois elementos na terra que provam que ela não estava vazia, não era vazia. Encontramos um espírito e encontramos água. Aí piora até o exemplo do copo, gente. Pois se o copo, mesmo que não tenha água dentro, não está vazio porque tem ar, se ele tem água dentro, de vez que ele não está vazio. Vocês conseguem entender isso? É algo óbvio. Como que a terra estava vazia se nela já havia água? Daí talvez alguém possa me dizer: não, mas ela, fisicamente ela tinha água, mas ela estava vazia espiritualmente. E como que ela estaria vazia espiritualmente se já havia um espírito ali? Então, nem que a gente tente levar para o lado espiritual, não fecha. A Bíblia afirma que a terra era vazia e ao mesmo tempo afirma, no mesmo versículo afirma que havia um espírito e água ali dentro. Aí, gente, já dá pano para manga, já dá o que se pensar. E, lamentavelmente, a conclusão que eu chego não é outra. É que a Bíblia se contradiz. Não tem como não ser contraditório, gente. O versículo não é depois, é no mesmo versículo. A terra era sem forma e vazia, mas já tinha um espírito dentro e água dentro. Aquilo que tanto nos foi ensinado, que a Bíblia não tem contradição. Poxa, o segundo versículo já mostra que tem contradição. E, gente, como que a gente lê isso aqui e não percebe? Quantas vezes eu li isso aqui e não percebi? E a terra era vazia, e havia um espírito se movendo sobre a face das águas. Havia um espírito e água, e a terra então não era vazia. Caramba! Começamos bem. E outra questão que tem que se levantar aqui, porque eu quero levantar o maior número de questão e esquadrinhar, não sei se é essa palavra exata, mas enfim, eu quero sugar tudo que eu puder de cada frase. Também outra pergunta que talvez vai ser respondida mais para frente, que para alguns parece óbvio, mas que alguém que está lendo a Bíblia como um leigo deve se fazer é: o que é o Espírito de Deus? Aí já vem uma afirmação, que o Espírito de Deus se movia. O que é o Espírito de Deus? Seria uma pessoa? Seria um ser? Seria o quê? A gente tem uma noção de espírito, né? Mas é aquilo que nos ensinaram a colocar na nossa imaginação. Esse espírito seria aquilo que a gente imagina como espírito? Seria um ser? Ou o que ele seria? Mas então é isso, gente. Já chegamos
pelos meus cálculos aqui, olhando aqui no meu gravador, já deu 15 minutos, talvez aí com umas edições fique um pouco mais curto, mas eu confesso que isso já deu pano para manga, já deu o que se pensar, né? Esse versículo 2 aí já é algo para se meditar e refletir a semana inteira. Ao contrário do Alcorão, que eu li toda a primeira surata, só para explicar, a diferença é que a Bíblia tem capítulos e o Alcorão tem surata. Diferentemente do Alcorão, que eu consegui terminar de ler toda a primeira surata, na Bíblia já os 2 primeiros versículos já foi muito, já deu muito o que se pensar. E é com isso que eu vou ficar. Então, nos próximos podcasts, eu vou ler outros livros e vamos voltar e continuar lendo a Bíblia. O objetivo é tentar até o final da vida chegar ao último versículo do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Mas então ficamos no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 e continuamos num próximo podcast. Se você achou interessante, se você gostou e quiser acompanhar e quiser continuar acompanhando essa leitura de textos e refletindo comigo sobre isso que a gente vai ler, caso você esteja ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Também não esqueça de configurar o sininho, que através daquele sininho você vai receber notificações sempre que eu postar um vídeo aqui no canal ou um podcast, ok? E então é isso por hoje, gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo podcast. Tchau!